Meu convidado de hoje está comprometido em transformar o setor de saúde no Brasil e no mundo. Ele é um médico que descobriu que sua vocação estaria em usar o seu conhecimento técnico para se tornar um líder de pessoas e negócios. Formado em medicina pela Universidade Federal de Goiás, ele foi buscar sua formação em liderança na Universidade de Chicago, onde fez diversos programas, fez também o programa de liderança e inovação em saúde em Stanford e fez OPM em Harvard. Ele fundou a America's Health, que busca ampliar o acesso de saúde de qualidade e reduzir os custos hospitalares, uma das pioneiras em trazer um modelo de pagamento por performance no setor de saúde. Agora, o que o currículo dele não conta é que todo esse conhecimento técnico e visão de negócios vem acompanhado de uma habilidade de relacionamento e um carisma que abre portas por onde passa, além de ser um especialista em Negroni e todas as suas variações. Seja bem-vindo, Rodrigo Aquino. Que demais ter você no lugar de potência. Muito obrigado, Bas. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pela gentil introdução aí e por ter destacado, acho que a principal competência que está no meu currículo aí da minha formação acadêmica pós-faculdade. Bacana. E, Rodrigo, desde criança você já sonhava em ser médico ou foi uma descoberta mais próximo da escolha de que faculdade fazer? Eu venho de uma família que tem vários médicos e isso sempre me influenciou muito, então foi algo que eu sempre quis fazer. Mas a parte engraçada é que dentro da minha família, a maior parte achava que eu iria me envolver com tecnologia, porque eu sempre gostei muito e trabalhei desde pequeno, fiz cursos em programação e coisas, então acabei no final mais recente na carreira conseguindo juntar as duas coisas, mas na minha cabeça eu sempre vi medicina como meu caminho natural. E aí, durante a faculdade de medicina, você percebia que você já tinha alguns interesses diferentes comparado com a maior parte dos alunos? Eu sempre gostei de negócios, então mesmo na faculdade, eu empreendi em algumas coisas que dava para fazer na época de faculdade, eu comecei a trabalhar cedo, então no meio da faculdade eu arrumei um emprego à noite numa rede de banco de sangue do meu tio, trabalhava com eventos, então sempre fiz outras coisas em paralelo com a faculdade, né? Tentei conciliar paixões com a medicina no meio do curso. Não, gostei. Vou explorar aqui. Com o que você já ganhou dinheiro antes da medicina? Porque eu já perdi dinheiro, teve vários. Mas eu gostava bastante da área de eventos. Eu cheguei a trabalhar alguns anos com isso. Shows, coisas maiores, menores. O emprego na área de saúde era mais para poder ter mais vivência com pacientes, então foi um jeito de eu poder estar dentro do hospital mais cedo, desde o terceiro ano da faculdade, mas eram mais experimentações, acho que eram jeitos de exercer curiosidade aí, de aprender coisas diferentes. E como é que o médico se torna um empresário, né? Em que momento que vira essa sua ficha que você poderia seguir esse caminho? Foi uma virada de chave de uma vez ou algo que já estava na tua cabeça, maturando por um tempo? Não, com certeza não era algo planejado. Eu saí da faculdade com pouco conhecimento em gestão, para não dizer nenhum, mas sempre entendi que isso seria importante. Então, logo que eu saí da faculdade, eu fui procurar alguns cursos, algo que eu pudesse fazer. Comecei com coisas muito básicas, então eu me lembro que segundo ou terceiro mês de formado, eu parei o carro na porta do Sebrae, que era o lugar que eu imaginava que tinha alguma coisa, desci lá, sentei na frente do atendente e falei assim, olha, eu quero fazer algum curso de administração. Fazer um Empretec? Terminei me passou um currículo grande coisa, eu terminei optando pelo Empretec, foi o meu primeiro curso, que foi bem válido, eu era muito novo na época. De lá para cá me apaixonei por estudar acho que competências correlacionadas com gestão de pessoas, gestão de negócio, ajudam em muita coisa na vida. Então, mesmo que eu não fosse empreender e montar a empresa, eu via valor naquela época. E aí, acabou que, tempos depois, eu fui para a área de negócios e aquilo ali me ajudou, mas foi um embriãozinho interessante. Então,
na época do começo da internet, eu já fazia curso online e ia atrás desses pequenas pílulas aí de conhecimento e contabilidade, finanças, gestão de pessoas. Mas que legal ouvir você falar de Empretec, porque Empretec foi um dos primeiros cursos que eu fiz também, quando ainda extremamente técnico, né? Minha formação em tecnologia. E eu me lembro que aquele curso, cara, abriu minha cabeça de um tanto, cara, que é um lance assim que você definitivamente vê como, infelizmente, as faculdades muito técnicas acabam não te dando uma base de negócios que hoje você olha para trás e fala assim, caramba, olha o risco de eu empreender, você ter essa visão básica aqui de gestão, de custo, de pessoas, de tributação, do que é realmente fazer negócio no país. É engraçado que assim, sempre que às vezes eu tenho alguns jovens que abordam a gente perguntando sobre trajetória, sobre carreira. Para muitos eu recomendo como uma boa base de início, principalmente para quem tem mais características empreendedoras, né? Mas acho que não é o único curso, mas é impactante. E quem conversa com você, Rodrigo, percebe claramente seu interesse por modelos de gestão. Então, eu já queria pegar da tua experiência aí, já desde que você mergulhou nesse mundo de gestão no setor da saúde, quais os principais desafios que você vê que o setor de saúde enfrenta para ter mais eficiência, né? Porque hoje, conversando com CEOs, com diretores de RH, todo mundo tem um desafio com os custos de saúde que não param de crescer, né? Na melhor das hipóteses, está crescendo 2 dígitos baixo. Na pior das hipóteses, cara, estamos falando de 20%, 30% de um custo que cresce todo ano. A hora que você conversa com cada ponta da cadeia, todo mundo reclamando que não está sobrando tanto dinheiro, você fala assim, peraí, quem está capturando esse valor? Essa pergunta acho que ela é muito pertinente no momento que a gente vive hoje, porque ninguém está capturando esse valor e esse é o grande problema. Então, a indústria da saúde é uma das últimas indústrias a se modernizar ou se transformar, e eu falo sobre vários aspectos, desde a chegada de digitalização. Então, a gente pegar a educação, talvez tenha sido a penúltima grande indústria a ser impactada, e healthcare e saúde vem depois. Então, nós ainda estamos lutando com coisas muito básicas, como digitalizar prontuários dentro de hospital, fazer uso de informação. Isso é uma parte, e que gera muito desperdício na cadeia, e uma outra parte são modelos, como é desenhada a saúde no Brasil, segue muito o modelo americano, e lá esse problema é mais potencializado. Ele é um desenho perverso, que ele gera ineficiência de uma maneira quase que proposital. Então, a remuneração dos prestadores de saúde, ela é desalinhada com quem paga, é desalinhada com quem consome. Só para não ser muito técnico aqui, mas para explicar em termos gerais, quando a gente dá entrada hoje em algum serviço de saúde tradicional no hospital, é como se tivesse um cheque em branco do plano de saúde, e quem escolhe o tratamento que vai ser feito é o hospital. Como isso sempre foi assim, parece para as pessoas que isso é normal, mas se a gente comparasse com outra área, é como se você entrasse num restaurante, você deixar seu cartão de crédito com o maître, e ele vai escolher qualquer coisa que ele quiser te servir, que ele quiser que você beba. Se você gostar ou não de vinho, se você comer ou não um determinado prato, ele vai colocar lá. Se for um restaurante super bom e a pessoa for correta, provavelmente vai tentar atender seu melhor interesse. Então, tem ótimo serviço de saúde no Brasil que, mesmo nesse modelo, buscam eficiência, funcionam de uma maneira adequada, mas você percebe que é fácil no modelo desse alguém, se você vai ganhar por quanto mais eu vendo para aquele cliente e eu decido o que ele vai querer, isso estimula a superutilização e uma série de outros problemas. Então, a cadeia de saúde hoje, a gente vê ao mesmo tempo, isso é estranho, né, no jornal, plano de saúde tendo prejuízo, hospital tendo prejuízo, empresa reclamando aumento, e não é uma coisa só do Brasil. Pessoa física reclamando do valor do plano de saúde também. Então, tá errado. É um problema que não é do Brasil, é um problema global. E a solução para isso já vem sendo discutida há muito tempo. No Brasil a gente está um pouco atrás, e quando a gente fala aí de novos modelos de remuneração ou novos modelos de negócio em saúde, é muito nessa direção. É essa a parte que precisa ser mudada, precisa alinhar melhor os interesses. Então, hospitais, médicos não são remunerados pelo desfecho, pela qualidade do que ele entrega no final. Se um paciente hoje
pega uma infecção dentro do hospital, o hospital ganha mais dinheiro, porque ele vai vender o antibiótico para tratar a infecção que o paciente pegou dentro do hospital. Isso é ilógico. Na minha opinião, isso não, e na de muita gente da área de saúde, isso não deveria ser assim. Mas isso é uma vertente grande que está acontecendo hoje, de mudança na área de saúde. Não é simples, não é rápido, e nós estamos no meio dessa transição, então é um momento confuso. Tem algum país que tem saído na frente nesses novos modelos? Os modelos de saúde no mundo, eles têm alguma similaridade entre países, e aqui a gente copia muito o modelo americano. Então não dá para comparar o nosso modelo de saúde, como por exemplo o modelo de saúde europeu ou canadense, que é bastante diferente, mas ele é diferente em quase tudo, e tem também seus problemas. Quando a gente compara com os Estados Unidos, que é a matriz mais próxima nossa, lá já está mais avançada essa migração para modelos que aí existem as ACOs, que são organizações que tratam agora determinadas condições. Vou citar um exemplo aqui, por exemplo, em ortopedia. Você pode pagar por tratamentos totalmente fracionados. Então, se tem uma dor nas costas, você pode ir no fisioterapeuta, você pode consultar um médico que seja mais conservador, você pode ir para um determinado especialista que vai pedir um monte de exames e eventualmente indicar uma cirurgia para sua coluna. Se isso tudo não está integrado, a chance de ter desperdícios ou de má indicação de procedimento é grande. Quando você integra isso tudo numa cadeia só, nos Estados Unidos, parte das organizações já fizeram, isso está começando no Brasil. Os planos de saúde começam a pagar agora para centros de excelência valor per capita pela população. Então, olha, eu tenho aqui 10 mil pessoas, você vai cuidar de todas que tenham dor nas costas e você vai receber um valor pré-fixado com pequena variação mensal para cuidar de verdade dessa população, e nós vamos avaliar outros objetivos. Tempo de ausência do trabalho, felicidade dessa população e tal. E num contexto desse, provavelmente, essa organização vai escolher o que é melhor para o paciente. Não vai super indicar cirurgia, não vai... Então, são pequenos exemplos, tem vários aí, mas eles mudam muito o contexto e a forma como é feito saúde. E a dificuldade é que os grandes provedores hoje de serviço, toda a receita deles está num modelo tradicional, e não é simples mudar. A gente viu isso acontecer com N indústrias, né? Então, mídia, não foram as grandes gravadoras que lançaram os streamings. E por aí vai. Então, a disrupção em saúde, ela está começando. O que a gente está vendo hoje é uma pontinha do iceberg, vai ter muita coisa acontecendo. O meio do caminho é sempre confuso, mas eu acredito muito que em alguns anos a gente vai ter acessos ou produtos diferentes para a gente comprar em saúde. E quando você começou a tua explicação, você falou muito sobre a inovação que o setor de saúde talvez foi o último grande setor aqui que está passando, do penúltimo, você comentou da educação. Quais são os desafios, né, ou talvez as oportunidades também, né, de implementar tecnologia em um ambiente tradicionalmente conservador? É grande, assim, a transformação digital em toda a indústria, em toda empresa, ela é desafiadora. A minha convicção é que ela é uma transformação cultural. Então, a digitalização tem muito mais a ver com mudança de cultura do que com a implementação de alguma tecnologia em si. Acho que a tecnologia ela vem para coroar uma mudança que é de mindset, que é de cultura, que é de processo, mas ela não é simples. É um ambiente tradicional como de saúde, onde a gente tem, por um lado, profissionais muito capacitados, muito técnicos. Você pega um corpo técnico de médicos de uma determinada instituição. Ao mesmo tempo, são pessoas de autoconhecimento muito específico e que têm, por natureza, uma postura mais conservadora com relação a essas mudanças. Então, torna um pouco mais desafiador, mas é necessário, e acho que outras transformações como essa vão ajudar a que a saúde torne mais inclusiva. Porque o problema do aumento do custo é que cada vez mais gente fica de fora. Menos pessoas têm acesso. E num país igual ao nosso, que nós temos 200 e tantos milhões de pessoas aqui e só 50 com plano de saúde, não dá para continuar aumentando o preço. A gente tem que ir numa direção oposta, tem que achar alguma forma de pegar esse pessoal
que hoje não tem acesso, não consome saúde, ou tem um acesso não adequado, e trazer para o outro lado, né? Eu acho que essa é a grande transformação na saúde. E coisas como a digitalização só fazem sentido se for para levar a saúde nessa direção. E qual que é a tua visão, por outro lado, sobre o equilíbrio entre tecnologia e humanidade na área da saúde, né? Como é que você acredita que a gente pode, por outro lado, preservar a empatia, a conexão humana e um ambiente cada vez mais digital? Muita gente acha que tem um choque em relação a isso, né? Eu tenho um pensamento um pouco diferente. Eu não acho que isso tira a humanidade ou a empatia. Eu acho que a humanidade e empatia são qualidades que na área da saúde são ainda mais essenciais. A gente tem o privilégio, quem trabalha na área de saúde, de poder exercer isso, estar em contato com as pessoas, talvez num momento de maior vulnerabilidade, onde o ganho de você demonstrar uma atenção, um carinho é incrivelmente maior do que se tivesse num outro contexto. E que muitas vezes, pela rotina, pelo dia a dia, é puxado, é estressante, principalmente algumas áreas de saúde são demandantes. Então, às vezes, as pessoas vão perdendo isso ao longo do tempo. Eu posso te dizer que 99% das pessoas que entram para fazer algum curso na área de saúde, seja enfermagem, nutrição, fisioterapia ou medicina, tem alguma vocação para aquilo ali, alguma vontade de servir as pessoas. Então, quando você vê um profissional não sendo empático, não atendendo de forma adequada num hospital lá na frente, tem que entender assim, o que aconteceu no meio do caminho, né? Porque provavelmente essa pessoa, quando começou, não planejou ou não achou que faria assim. E tecnologia, não acho que vem para romper essas coisas. Eu acho que é um canal a mais. Então aqui, nós estamos tendo a chance de falar com mais pessoas. Mas a mensagem é que a conversa é a mesma. Então, com tecnologia, a gente pode alcançar mais pessoas com saúde. Com tecnologia, a gente pode diminuir, acho que todo esse estresse e o acúmulo de trabalho que é um dos causadores dessa perda da empatia ou do cansaço excessivo dos profissionais de saúde. Há um excesso de trabalho burocrático hoje na saúde que não ajuda. Então, eu vejo tecnologia como uma chance da gente tirar a burocracia ou diminuir o desperdício de trabalho dessas pessoas e dar mais tempo para o médico que está do lado do paciente, para o enfermeiro que está do lado da cama do paciente, ao invés de estar preenchendo uma papelada ou algo do tipo. Então tem aplicações boas e, obviamente, tem chance disso também não ser. Se a tecnologia vier para aumentar uma burocracia que já tem, não vai ajudar em nada. Eu gosto muito da tua abordagem aqui, refletindo. Acho que ela vale para a educação também, se você for olhar, né? O professor que está ali, né, com o mérito, com a missão tão nobre de educar, e eu faço essa mesma reflexão para o meu setor de recrutamento de executivos. Eu costumo dizer que o volume de pessoas que a gente acaba tendo que lidar no dia a dia, você imagina a quantidade de currículos que a gente recebe aqui na Michael Page, são mais de 6.000 entrevistas por mês. O princípio do fim é se a gente esquecer que cada pessoa é um ser humano, né? Que vem com uma expectativa, que tem suas ambições, os seus anseios profissionais, né? Se eu começar a achar que agora cada contratação é boneco A na empresa B, boneco C na empresa D, esquecer que cada pessoa que vem fazer uma entrevista, ela conta para pelo menos 5 pessoas que ela está fazendo aquela entrevista, e depois a frustração, a hora que ela fica sem um feedback, ou quando essa pessoa não tem o tratamento adequado. Isso que eu estou falando de carreira, né? Você na área de saúde, então, né? Isso é potencializado ao extremo, e é isso que talvez eu quero puxar agora na tua experiência, falando da sua preparação para ser um CEO, né? O que ser um médico influenciou na sua abordagem como CEO, né? Quais as habilidades e perspectivas únicas que talvez você traz para o mundo dos negócios devido à sua formação médica? Engraçado que eu só muito tarde na minha carreira fiz essa reflexão, mas muita coisa. Eu acho que me impacta até hoje. Por um lado, acho que as relações humanas, então, é diferente você ter o privilégio, como eu tenho, de liderar uma organização de saúde, que a gente impacta muita gente hoje, mas
ter tido a vivência também de muitos anos de cuidar de pessoas, estar do lado de um paciente, então faz com que você não encare o número só como um número. Você entende que ali tem pessoas, tem necessidades. Tantas pessoas estão trabalhando para poder atender esses pacientes, quanto o paciente em si que está ali. Então, isso influencia em tomadas de decisões na empresa. Eu tenho uma alegria muito grande da gente ter uma cultura na empresa que acabou indo nessa direção. Então, vários exemplos de líderes que tomaram decisões relevantes na empresa, priorizando o paciente, ainda que isso gerasse algum ônus a mais, algum obstáculo de curto prazo, mas com certeza foi a decisão certa. Então acho que isso me ajuda muito. E na parte mais técnica, eu acho que a formação médica ela não ajuda na parte de gestão de pessoas, de liderança, porque o profissional médico ele é formado para ser um autônomo, para tomar suas decisões sozinhos. Então depois se aprender a trabalhar em equipe é um desafio. Mas, por outro lado, o processo de tomada de decisão é tudo que você faz a medicina inteira, né? É aprender a diagnosticar um problema e tratar um problema. Diagnosticar um problema e tratar um problema. Então, lógicas, técnicas de gestão, que você desceu 5 porquês e na causa raiz de problema, são coisas que a faculdade de medicina te ensina de outra forma. Falando sobre decisões, como é que você lida com o medo do fracasso ou da tomada de decisão errada, que todo líder, hora ou outra, fica com aquele anjinho ou diabinho na cabeça, né? Você tem alguma filosofia ou prática que ajuda a lidar com essa incerteza e superar o desafio? Um dos valores da nossa empresa, são 3, um dos valores é comportamento empreendedor. Isso tem muito a ver com o que é real lá que acontece. E isso tem muito a ver com a minha história de vida. Então, o empreendedor é aquele que costuma sempre enxergar o copo meio cheio, né? Eu poucas vezes lido com o fracasso com este ponto de vista. Acho que muito cedo, e a gente aplica muito isso lá, muito cedo aprendi a entender que o fracasso é uma chance de se aprender, se você utilizar ele corretamente. Então, o não tomar uma decisão costuma ter um custo maior do que tomar uma decisão. Eu acho que a gente tem que aprimorar ao longo do tempo a nossa capacidade de avaliar riscos. Isso ajuda demais. Mas todo mundo vai errar. Nós vamos errar muito. E muitas vezes durante o caminho. Acho que a gente não pode tomar risco quando são coisas muitíssimo sérias. Você tem que ter um pouco mais de paciência para analisar. Mas a gente tem uma cultura lá na America's Health que é muito de aprendizado e de fazer as pessoas são estimuladas a tomar risco e a, se acontecer o erro, aprender e fazer de novo. Então a gente tem um braço lá que é só de software, de tecnologia, só nasceu e cresceu porque tinha essa cultura de testar coisas e ir fazendo. Então o mais importante, acho que aí aprenda ao longo do tempo como que você acessa melhor uma análise de risco, decide rápido, se for para errar, erra rápido, aprende rápido, faz de novo, e aí vai. Você sabe que agora escutando você falar, me lembrou, puxa, novembro do ano passado a gente teve a oportunidade de estar lá em Nova York lá e escutar o Ray Dalio. Cara, e ele tava, além de tomar Negroni, a gente teve bastante conteúdo bacana, mas ali com o Ray Dalio foi muito legal. Isso me marcou, ele falando que a hora que você passa por uma adversidade, um perrengue, é algo muito difícil, né? Se você colocar, né, adversidade mais reflexão é evolução. A diversidade sozinho é só perrengue. Então, acho que o elemento de colocar na conta essa reflexão para entender o que você pode aprender, porque só a dor sem reflexão é perrengue, aí não faz sentido. Aí é só custo. Com certeza. Eu acho que talvez seja um dos grandes papéis dos líderes no dia de hoje, né? Quando a gente fala de mudanças muito aceleradas em todas as áreas, a nossa está passando por mudanças, como a gente já falou, a gente colocar uma cultura, ou criar de verdade a liberdade para as pessoas testarem e aprenderem sem ser penalizadas por isso, é o que vai fazer sua organização ter condição de adaptar e evoluir.
organizações hoje em dia que não conseguem se adaptar e evoluir, pode ter o tamanho que seja, estão fadados ao fracasso. Então, eu acho que isso é um imperativo para nós todos, uma reflexão que a gente tem que virar essa chavinha e abrir mais espaço para o erro não proposital e para o aprendizado que vem com ele. E falando de tanto dessas lições aqui, até da tua preparação para ser um CEO, você estudou em instituições como Stanford, Universidade de Chicago, Harvard. Quais as principais viradas de chave que você teve após passar por esses programas? Acho que teve alguns momentos emblemáticos para mim. Como a gente comentou, o Empretec no comecinho de carreira, porque eu não conhecia nada. O meu primeiro MBA que eu fiz aqui no Brasil, na GV, também no momento que eu não tinha ferramentas, acho que me ajudou demais. Mas desses cursos que eu fiz fora, todos tiveram valor, mas o de Chicago foi particularmente impactante para mim, porque era um momento pessoal que a minha empresa tinha crescido. Estava acontecendo uma série de problemas que eu não conseguia entender o porquê. E eu fiz o Advanced Management na Chicago A&P, mas mais do que o conteúdo, que foi muito bom, eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa que foi o maior coaching que eu já vi e que eu tive a oportunidade de interagir até hoje, o fundador e diretor da Universidade de Chicago. Naquela época ele ainda era o head e ministrava os cursos, o Harry Davis. Ele estava com 83, 84 anos na época, num vigor assim, impressionante. Impressionante, eu ficava o dia inteiro de pé dando aula. E eu fui várias vezes ao longo de um ano, a gente teve várias interações. Ele nunca respondeu uma pergunta de alguém em um ano que eu estive lá, e todo mundo achou as respostas que precisava. Então, lá a gente teve a oportunidade de viver um estilo de formação diferente. Isso me impactou muito, porque eu vi que eu era causa de muitos dos problemas que a gente vivia naquela época na empresa. O estilo que eu estava lidando com as pessoas não permitia que elas tivessem abertura de falar muitas coisas, necessidade de ouvir mais e tal. São desafios que eu tenho até hoje, que todo mundo tem os seus, né? Mas aquela época que ele me impactou muito. E depois tive a oportunidade de fazer outros cursos que me aportaram muito. Stanford me abriu a cabeça para essa lógica de erra rápido, faz, outras maneiras de se criar coisas. E em Harvard eu fiz amigos para a vida. Lá no OPM tem colegas, amigos que eu carrego com certeza até hoje, e acho que para frente. Então foram momentos muito especiais. Você comentou, eu não queria deixar de escapar, sobre o professor não dando as respostas e extraindo as respostas dos alunos. Acho que conta um pouquinho mais desse framework que você conseguiu aprender e que você busca implementar, porque eu acho que esse é o desafio de todo líder atarefado, que para justamente se ver livre das pessoas que estão ali com uma enxurrada de dúvida, um monte de pergunta, lá dar a resposta para tentar seguir ali com a agenda, só que isso daqui traz, né? Pô, você não desenvolve, você não extrai o melhor das pessoas. Conta um pouquinho sobre isso. Quem me conhece muito sabe que esse ainda é um desafio que eu carrego até hoje, né? Eu acho que quem está num papel de liderança, e quanto mais você progride na sua carreira, acho que essa é uma responsabilidade maior. Porque o resultado que a gente vai conseguir entregar cada vez está mais distante da nossa habilidade individual e mais correlacionado com a qualidade do time que a gente consegue atrair, desenvolver, reter. Mas é muito difícil quando a gente ainda está linkado a uma atividade da onde você tem conhecimento técnico. Então, eu trabalhei muitos anos como médico dentro e fora da nossa empresa. Muitas vezes, os problemas que o pessoal traz são coisas que eu já vivi. E, como você falou, o dia é corrido, é atarefado. Quando você sabe ou acha que sabe alguma resposta, o mais fácil você fala, faz isso, não faça aquilo. Mas não é o melhor. E com essas interações lá, eu tive a oportunidade de conhecer esse outro jeito de fazer. Eu acho que se a gente trouxe para a nossa empresa pessoas capacitadas e boas, e essa é a primeira coisa, acho que você tem que ter certeza que você tem pessoas boas e que compartilham os seus valores. Mas se isso é uma verdade, essas pessoas provavelmente sabem a resposta também,
ou tem condição de chegar nela. A diferença é que se você ajudar que elas criem a solução, elas vão sair dali 100 vezes mais engajadas em entregar a solução versus falar, faça determinada coisa. Que a pessoa, às vezes, pode não te dizer que não concordou, não compreendeu, vai sair dali, não vai fazer sem a paixão. Então, a economia daqueles poucos minutos ali, às vezes vai custar muitos meses de trabalho depois na frente. Isso, às vezes é contraintuitivo, às vezes é difícil de fazer, mas sempre compensa. E, Rodrigo, por outro lado, o que nenhuma formação acadêmica te ensinou e você teve que aprender na prática? Cara, é tanta coisa, né? Eu acho que também vem com relação à gestão de pessoas. Então, apesar de ter tido a oportunidade de estudar bastante coisa sobre o tema e frequentar muitos cursos de liderança que tiveram um grande valor para mim, nada compara a prática de você ter os desafios e passar por grandes provações ou grandes desafios junto com o seu time. Então, acho que são os momentos de crise que te ensinam muito. Sejam crises dentro do seu próprio negócio, que a empresa vai mal porque tomou uma decisão sua ou de terceiros te levar a isso, ou conjecturas como o mundo inteiro passou por grande crise recente. Então, eu acho que por mais que você estude, a vivência desses momentos ela é muito especial se você souber aprender com ela. Então, N situações que todos nós vivemos que ninguém poderia antecipar e não está escrito em nenhum livro que era para poder fazer. Né? Então, e aí eu volto às habilidades mais básicas. Então, se você é capaz de aprender com aquilo, se você tem a humildade de conseguir juntar pessoas e falar, olha, não sei o que nós vamos fazer, o que vocês sugerem. Eu acho que dali sai muito aprendizado para a vida, né? Isso, acho que são lições que toda hora a gente tem a oportunidade de ter. A gente está falando muito de pessoas aqui, eu quero aproveitar e conectar com o que a gente estava falando do tema de saúde. Qual que é a sua visão sobre a relação entre saúde e o bem-estar emocional, né? Como que você acredita, ou se você acredita que a gente pode promover uma abordagem mais holística, né, para o cuidado da saúde, considerando não apenas o corpo físico, mas também a mente, porque não a alma? A grande epidemia que existe hoje em saúde globalmente é de saúde mental. É um problema sobre vários aspectos, inclusive de custo, como a gente comentou antes aqui, de custo de saúde. Nós todos, como sociedade, estamos adoecendo do ponto de vista de saúde mental e várias vertentes, estresse, depressão e N coisas que afetam desde crianças com N problemas a mais que a gente não via antes até nós. Então, a parte boa, talvez, é porque hoje existe menos paradigmas e menos preconceito. Acho que essa é a melhor palavra, porque antes muita gente sofria com esses problemas e não procurava tratamento. Então, tem aumentado a incidência por dois motivos. Porque como tem menos preconceito, mais pessoas buscam tratamento. Mas uma verdade é que tem aumentado mesmo, pelo estilo de vida que a gente está levando, por N coisas. Então, acho que é muito importante. Não é algo que o sistema de saúde vai resolver, de forma alguma. Eu acho que é algo que está muito mais ligado que as empresas podem fazer muito, muito mais do que estão fazendo hoje. Nós, líderes, podemos fazer muito mais do que estamos fazendo hoje. Então, esse debate ele tem que sair do sistema de saúde, porque ele é um paliativo. E ele tem que vir para o dia a dia do escritório. Ele tem que ser uma conversa mais franca da gente com nossos liderados, ele tem que ser uma conversa mais franca dentro da empresa e a gente preocupar de verdade. E se não vai preocupar por humanidade, porque a gente gosta do nosso pessoal, você no mínimo tem que preocupar por conta de número de produtividade. Com certeza a produtividade da tua empresa está sendo impactada agora por N colaboradores que não estão no seu melhor e que poderiam estar não só mais felizes ou do ponto de vista mais humano melhores, mas poderiam estar contribuindo mais com a empresa. Então é um problema mundial que merece muito mais destaque, atenção e luz sobre ele, mas também
ele merece muito mais que a gente chama a responsabilidade. Hoje, terceirizar para o psicólogo, para o médico, isso não vai resolver nada. Uhum. Acho que muito alinhado com o que você falou do desafio, né, da área da saúde. Enquanto a saúde estiver tratando a doença e não lidando com a saúde efetivamente, não vai resolver esse problema, só vai potencializar ele. Talvez aí resume melhor o grande shift que a saúde tem que fazer, né, e está fazendo. Mais lento do que poderia. Empresas grandes e empresas que não são da área de saúde estão começando a entrar nesse espaço, e eu acho que essa é a grande novidade que a gente vai ver para os próximos anos. E eu estou falando desde gigantes de tecnologia a empresas startups. É mais fácil para que elas criem um modelo novo, como foi mais fácil em outras indústrias, mas não é impossível para que as empresas que estão no setor façam isso também. Então eu acho que nós vamos ver um misto de colaboração, de coisas. Saúde é difícil, tem muita peculiaridade, e é até engraçado porque todo mundo fala isso das suas próprias indústrias, né? Mas só para exemplificar, coisa de 5 anos atrás, a Amazon, JP Morgan, Walmart fizeram joint venture e montaram um plano de saúde, seus próprios funcionários, que tinham a ambição de revolucionar esse mercado e depois expandir para outros. Então, você vai falar que JP Morgan, Amazon e Walmart faltava dinheiro, tecnologia, gente inteligente, inovação, talentos. 3 anos depois eles fecharam as portas e desistiram, porque era um problema muito maior do que eles anteciparam. A ponto do tratar de verdade o paciente era uma complexidade diferente, e eles não conseguiram fazer algo tão impactante. Mas a gente vê agora, por exemplo, a Apple tá entrando e vai entrar forte no segmento de saúde, mas numa vertente dessa, de mudar a saúde pré-hospital, o autocuidado, a promoção da saúde de verdade. E particularmente acredito muito nisso, a gente tem feito muitas iniciativas nessa área. Eu acho que é para onde os planos de saúde deveriam ir. Plano de saúde é plano de doença. Eu não conheci ainda uma pessoa que tenha feito essa pergunta. Vou te fazer ela. Quando é que o seu plano de saúde cuidou de você? Algum dia você recebeu uma ligação, ou o pessoal preocupado, ou te ofertando alguma coisa que fosse para realmente promover sua saúde? Então, não é por acaso que hoje a gente vive esse momento onde todo mundo tá falando que tá perdendo dinheiro, e você perguntou para onde está indo esse valor? Ele tá indo pro lixo, ele tá indo pro ralo. Tem N discussões se a saúde está bem financiada, ou nós temos subfinanciamento ou não, isso é outro assunto, mas pela quantidade de desperdício que existe no tempo inteiro e da falta de preocupação de todo mundo em cuidar antes para não ter que tratar depois, é muito fácil de entender para onde é que está a solução, né? E, Rodrigo, tem uma pergunta aqui que eu estava aguardando aqui, fazer para um médico empreendedor, que talvez tenha um caráter mais filosófico. Como é que você lida com a impermanência, a finitude da vida no contexto da saúde, né? Existe alguma filosofia ou crença que te ajuda a enfrentar esse desafio, né? As perdas inerentes ao trabalho médico? Cara, assim, a gente convive muito mais do que qualquer área com essa realidade, e é confrontado muito cedo, né? Então, particularmente durante todos os anos que eu trabalhei, minha paixão sempre foi medicina de urgência, terapia intensiva. Então são áreas que a gente ainda é confrontado muito mais, fazer cuidados paliativos em home care. Então você tem essa realidade é muito dura, e a gente muito cedo é colocado frente a ela. Quando a gente fala de crenças, muitas pessoas têm crenças variadas. Eu acho importante tê-las. Para mim faz muita diferença. Então eu venho de uma família que tem muita religiosidade e tal. Isso moldou muito coisas que eu acredito, desde filosofias de trabalho. Mas eu acho que é muito mais importante a gente, do ponto de vista mais prático, com saúde, a gente começar a ter mais compreensão e aceitação. Então, sim, nós vamos envelhecer, sim, nossos pais e entes queridos vão adoecer,
Eu acho que é mais importante a gente tentar pensar no que a gente pode fazer, como a gente pode aproveitar hoje. Eu acho que todo o grande impacto, talvez, que muitos de nós temos com a finitude é porque a gente deixa para pensar nela só no last mile ali, na hora que tem menos coisa para a gente poder fazer, e aí talvez venham sentimentos que não são bons. Eu acho que eu aprendi muito, muito mesmo com muitos pacientes meus, muitas histórias aí maravilhosas de gente que passou por momentos difíceis, doenças muito, muito difíceis, mas que enfrentaram, assim, vou dizer com alegria, mas com a energia e com a forma de ver a vida que chocante até. Então, assim, eu tive o privilégio, né, de conviver com muita gente assim, que me ensinou muito. E eu tento carregar um pouquinho disso, então acho que a gente tentar equilibrar um pouco, viver um pouco melhor, um pouco mais, estar perto das pessoas que a gente gosta, do ponto de vista pessoal, que certamente vai ajudar lá na frente. E do ponto de vista dos pacientes, o que a gente procura dar para todos os nossos pacientes. A gente tem uma cultura, eu falei que a gente tem 3 valores lá, citei só um, mas lá é inovação contínua, comportamento empreendedor e todos pelo paciente. Isso são valores desde o começo da empresa. Então, tudo que a gente faz de verdade é em torno dos nossos pacientes. A gente tem N programas bacanas aqui. Um dos que eu gosto muito é o de celebração de alta. Então, o principal indicador que a gente mede lá de performance dos executivos, toda a empresa, de todo mundo, impacta bônus, é vidas salvas. São as pessoas que a gente dá alta dos nossos hospitais. E tem celebrações. Então, sempre teve, né? Eu achei muito bacana na época da Covid. A gente viu algumas coisas acontecendo nisso, mas a gente faz isso há muitos anos. Então, acho que do ponto de vista de empresa e de médico, a gente tenta honrar a luta dessas pessoas aí, dar conforto para as famílias que, infelizmente, a gente não consegue sucesso nos tratamentos. Do ponto de vista pessoal, acho que a crença e a religiosidade ajudam sim, ajudam muito, mas eu acho que ajudam igualmente ou mais, é isso, é você levar menos coisa para discutir no fim da vida. E falando sobre esses aprendizados, aí você falou muito do hoje, né, do equilíbrio. Como que você lida, né, com o equilíbrio entre demanda profissional e estar presente, disponível, família, cuidar de você mesmo? Qual conselho ou lição que você aprendeu e busca sempre lembrar nos momentos difíceis? Eu vou dizer que assim, conselho nessa área eu não dou para ninguém, porque é um desafio tremendo. A gente que lidera organizações, que tem N responsabilidades, mas eu acho que em qualquer contexto é desafiador, mesmo para quem não está nessa mesma posição. Então, eu tenho 3 filhos pequenos. Sou casado há muitos anos e tenho felicidade de ter muito apoio em casa, então é muito bacana. Eu viajo muito, minha esposa tá lá com as crianças, mas é sempre um sentimento que eu gostaria de estar ali um pouco mais. E eu tento equilibrar isso com N coisas. Acho que o que me ajuda muito é ter encontrado muito cedo um senso de propósito e acreditar muito, de verdade, assim, no porquê e no que a gente está fazendo, mas mais ainda no porquê. Então, eventualmente, quando eu não tô, eu não posso estar em casa, ou quando... Não é só família, amigo reclama, pô, você tá sumido, você não sai mais com a gente. O meu pai e minha mãe reclamam que você não passa aqui em casa. A gente tá devendo para todo mundo. Eu sempre, você tá olhando, poxa, eu precisava estar aqui, se eu pudesse estar em 10 lugares, seria o ideal, né? Mas acho que é isso, você também encontrar alegria no trabalho e esse propósito real ajuda a equilibrar, mas a gente não pode confundir. Então, não, mesmo tendo isso, você não pode achar que o trabalho é a sua vida ou sua vida é o trabalho. E para a gente sintetizar aqui esse primeiro bloco,
que conselho você poderia compartilhar com outros profissionais de saúde? O que você gostaria que estivesse sendo falado nas faculdades, nos cursos, nas formações aí, que depois, infelizmente, as pessoas acabam tendo que aprender isso na prática, depois de ter ralado? Eu acho que ainda é subvalorizado na formação na saúde o impacto que tem a empatia, a proximidade, o entender as pessoas. É algo que é vivido, mas acho que dá-se menos relevância, tem uma formação muito mais técnica. Do ponto de vista de equilíbrio, de negócios, tal, a formação que eu tive na faculdade de medicina foi há vários anos atrás. Na época tinha nada, eu acho que isso mudou pouco. E eu acho que isso tem valor como base para todo mundo. Então, todo mundo deveria ter a chance de aprender sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre participar de times e de equipes. Então, a formação de médico ela é muito solitária. E eu acho que nisso a gente pode melhorar bastante. E, Rodrigo, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Lá, a coisa de 5 anos atrás, talvez, a gente fez uma grande mudança de formato e que impactou em algumas coisas que a gente pergunta lá. Mas o principal de formato é que a gente decidiu de verdade contratar por valores e por princípios, como um pilar. Então, a gente setou ferramentas de tecnologia que a gente usa para isso, a gente modificou o formato e para todo cargo de liderança a gente tem que passar por um comitê temporário que é formado sempre necessariamente por pessoas que são daquela área do que a pessoa está sendo contratada e de pessoas que não tem nada a ver. Uhum. Então, não é raro... Não é hipotético, por exemplo, na nossa empresa, um gerente financeiro está sentado enfermeira na banca de contratação dessa pessoa, que obviamente não tem como avaliar as habilidades técnicas, mas são para avaliar se a pessoa tem fit com os nossos valores, essa pessoa vai se encaixar dentro da cultura que está aqui. Porque a gente tem muita gente boa. Então, o que eu não pergunto, eu evito. Hoje em dia, eu discuto muito pouco sobre habilidades técnicas. Eu acho que o que está no currículo já está lá escrito. E eu procuro entender do background dessa pessoa que está ali, o quanto ela tem capacidade de aprender, o quanto ela tem capacidade de se adaptar. Porque se a gente tem uma cultura de empreendedorismo e mais ágil, dificilmente uma pessoa que não tem esses valores vai conseguir se adaptar. Não significa que ela não seja boa, mas talvez para aquela cultura ela não vai ter fit. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Cara, comigo pessoalmente, eu vou dizer assim, eu não sou um cara fácil de lidar no dia a dia, porque eu sou exigente e tenho me cobro muito e acabo cobrando dos nossos times, que eu sempre tenho esse senso de urgência muito. Eu acho que é importante as coisas que nós estamos fazendo, então por isso eu acho que a gente tem que fazer elas rápido. Então, pessoas que não tenham proatividade e essa vontade de fazer e de resolver, têm muita dificuldade de trabalhar comigo, e eu tenho muita dificuldade de trabalhar com esse perfil de pessoas. Pessoas que podem não ter as respostas, mas que têm essa vontade de fazer e essa vontade de resolver e proatividade, eu prefiro mentorar, ensinar ou lidar no dia a dia, do que às vezes alguém genial, muito técnico, mas que não tem esse mesmo comportamento. E o que você gostaria de perguntar pro Baza Headhunter? Cara, eu gostaria, Baza, de saber uma coisa, e aí mais na nossa área de saúde. A gente está vivendo uma transformação muito grande, como a gente falou aqui, de saúde. Você está vendo uma mudança de perfil de pessoas que estão entrando, que querem entrar na área de saúde? E, dadas as coisas que a gente conversou aqui, você acha que tem ou vai ter mais espaço para um perfil diferente profissional na área de saúde do que a gente tem hoje?
Pô, ótima pergunta, e eu acho que eu poderia começar dizendo que é o desafio primeiro da gente entender que a área de saúde é uma área muito grande, então talvez até olhando aqui para a forma como a gente recruta, a gente é organizado, a gente tem uma divisão que recruta especificamente para a área da saúde, a gente tem um pilar que recruta somente para a indústria farmacêutica, depois outro pilar para medical devices, depois olhando para serviços, onde entra laboratórios, planos de saúde, hospitais. E o que a gente nota é que principalmente o setor de serviços passa por uma transformação, né? A quantidade de aquisição, de fusão, né? Acho que não tem muita escolha quem está nesse setor. Ou tá se fortalecendo para não ser engolido, ou está se preparando para ser vendido, ou está se preparando para comprar. Se você não estiver olhando para um dos 3 pontos, você ali no meio vai ficar à deriva e vai ser um problema. Agora, historicamente, é um setor que formou pouca gente. Se você for olhar, quando você fala de gestão, você, por não ter formado tanta gente, não ter trazido tanta gente de outros setores, você tem as pessoas muito viciadas naquela história, naquele modelo. E agora a gente começa a ver um movimento de se dar a oportunidade de trazer pessoas de outros setores. E é incrível como todo setor tem um pouco dessa característica. Você pensar no setor automotivo, não, trazer alguém fora do setor é loucura. Não, mas o meu setor de telecom, nem pensar. Não, mas o setor de banco, serviço financeiro é regulamentado. Então, se você olhar, cada setor vai ter essa sua justificativa. Agora, como é que a gente vai mudar com pessoas que só pensam da mesma maneira? É claro que vai ter um trabalho técnico, que a pessoa precisa ter uma formação, ter uma regulamentação, e ninguém está falando disso. Mas quando você fala de modelos, efetivamente, eu vejo ainda uma velocidade muito baixa, e acho que talvez teria uma oportunidade. Você pega a indústria farmacêutica, puxa, o modelo de representantes, né? O custo, a forma de se fazer gestão num modelo como esse, pô, será que é efetivamente o melhor modelo? Então acho que tem muita coisa para acontecer nesse setor. Cara, genial. A gente pode explorar um pouquinho mais isso, que eu me lembrei de uma coisa acho que muito relevante. Que eu concordo contigo, não tem como a gente transformar uma indústria sempre com o mesmo perfil de pessoas, com a mesma formação para essas pessoas e querer, no final, ter coisa diferente. Aquela lógica que vou insistir fazendo o que eu sempre fiz, esperando resultados diferentes. Isso não vai acontecer, né? E lá, desde muito cedo, lá na Américas, a gente optou por trazer muita gente de fora da área da saúde, mas de fora mesmo. Então, a gente tem um programa de trainee lá que atrai muitos jovens talentos, então a gente tem cerca de 2.000 candidatos por semestre lá, para 4, 5 vagas que a gente abre. E apesar de não ser fechado para pessoas da saúde, todos os trainees, ele é aberto para qualquer área de formação, qualquer uma. E os melhores trainees que a gente teve até hoje, que hoje são diretores na empresa, que a gente colocou para dentro, desenvolveu e tal, são engenheiros de N áreas e que buscavam um propósito. Então, tinha uma formação muito sólida, uma contribuição a dar em áreas distintas, mas buscavam fazer algo diferente. Na nossa parte de inovação, foi muito importante a gente abrir um braço de tecnologia, que virou um negócio relevante para a gente, mas mais do que isso, expôs a gente a várias coisas. Então, hoje a gente financia pesquisas em universidades e a gente traz esse pessoal, convive com o nosso pessoal, com os nossos médicos. Então a gente faz squad de inovação com médico, enfermeiro, com um cara que é doutor em IA, com um desenvolvedor, um designer. Isso é coisa maravilhosa, né? Às vezes é loucuras também, mas eu acho que essas são as sementinhas que de fato podem trazer alguma mudança. Eu acho que quando todos nós na saúde baixar um pouco mais a guarda e abrir para a entrada de mais excelentes profissionais de outras áreas que vão poder contribuir. Então, as perguntas que a gente sempre se faz lá na America's Health, assim, beleza, qual é o ensinamento? Como que a gente poderia vender o nosso serviço de uma maneira diferente, mais clara para o público, que as pessoas conseguissem entender saúde e comprar de forma direta, como o varejo faz? Eu consigo entrar numa loja de qualquer coisa de eletrodoméstico, num supermercado, escolher determinado produto que eu nunca vi, aquela marca, mas eu sei a categoria dele, eu tenho uma noção do preço, como que ele se compara, o benefício esperado. As pessoas não conseguem entrar no hospital ou numa clínica e comprar um serviço de saúde hoje.
dessa forma, porque é muito difícil entender, comparar. Então, acho que tem muito aprendizado aí. Acho que é um dos caminhos também que saúde vai trilhar pelos próximos anos. E quanto mais acelerado for isso, acho que vai ter coisa maravilhosa aí. E, Rodrigo, chegamos agora no momento Dona Ângela aqui com um pouco mais de humor. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Caraca, você tá com umas boas aqui, hein, Maza? Cara, porque até hoje eu sou um mega nerd. Então, o meu tempo livre, eu tô mexendo, aprendendo, criar imagens no Midjourney, interagir com tecnologias novas, lendo coisa que os outros não leem. Até minha esposa fala assim, mas isso é possível? Por que você tá lendo uns negócios que você nunca vai usar? Eu falei assim, algum dia pode servir pra alguma coisa. E qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Também tem algumas boas aí. Eu acho que quando eu comecei muito novo empreendendo e naquela época eu montei alguns negócios diferentes, né? Então eu me lembro de eu indo a primeira vez para fora do país, eu nunca tinha viajado, eu fui para uma feira na Alemanha para tentar negociar distribuição de produtos. Eu tinha distribuidor de medicamentos e de equipamento médico. Cara, eu tentando conversar na mesma mesa com os indianos, uns chineses, eu num inglês bem pobre naquela época, eu fiquei umas 2 horas e no final eu tinha certeza que nenhum de nós tinha entendido absolutamente nada que ninguém tinha falado. Eu voltei com o contato desse indiano, cheguei no Brasil e falei assim, cara, como é que eu faço um pedido agora do negócio da empresa dele? Eu não entendi bolhufas o que o cara falou. Então, eu acho que se a gente não tá disposto a se expor, às vezes, ao ridículo de algumas coisas, você não aprende, né? Mas tem algumas que só servem pra realmente você passar vergonha. Muito bom. E, Rodrigo, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha? Cara, eu não gosto da calmaria. Então, quando tá tudo muito estável, eu arrumo alguma outra encrenca pra eu fazer. O pessoal lá na empresa já sabe. Então, seja desenvolver uma linha nova de negócios, tomar algum risco. Então, situações, às vezes, muito estressantes, e como a gente viveu recente no Covid, ou situações de estresse na empresa, são onde eu consigo contribuir mais com o nosso time. Eu acho que, estranhamente, e a minha esposa também sempre me fala isso, isso é muito estranho. Quando tudo tá errado, você chega que você tá empolgado. Então, eu acho que isso... Mas isso vem puxando, que é o começo da nossa conversa, acho que isso é uma contribuição também muito importante da minha formação. Então, quando você está num pronto-socorro com um paciente gravíssimo e com poucos minutos ali para poder decidir algo que fazer e que vai ou não vai salvar aquela pessoa, acho que você tem que ter muita serenidade, você tem que ter muita concentração e você tem que ter habilidade para tomar a decisão ali rápido. E eu treinei e gosto de fazer isso. Então, quando no negócio a gente tem situações parecidas, onde para muitas pessoas... Obviamente, para todas as pessoas isso é difícil, para mim não digo que não seja, mas eu acho que puxa alguma chavinha, eu me lembro lá atrás o que eu fazia antes. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Também é uma boa pergunta. Acho que hoje tem muitos jargões, né, em gestão em geral. Eu acho que a gente esqueceu do básico, né? Ou precisaríamos voltar em coisas muito fundamentais. Então, coisas que meu avô dizia, do tipo, você prometeu, cumpra, se você empenhou sua palavra, faça, reputação é importante. Então, não é que pessoas não falam, mas acho que hoje tem muito termo mais chique que está em voga aí, e eu acho que as pessoas estão mais preocupadas hoje em dia de aparentar do que de fato fazer. Então, eu acho que voltar ao básico
o melhor que a gente pode fazer hoje em dia. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidade? Eu tive a oportunidade de estar na organização que você também está no IPO. Acho que tem sido relevante para mim. Conheci muita gente bacana. Eu tenho buscado mais conhecimento na área de tecnologias novas e estou maravilhado com as coisas que estão acontecendo, o impacto que isso vai ter. Então, tô voltando a estudar programação, coisas que eu fiz lá na minha infância para tentar entender um pouquinho mais das coisas que estão acontecendo aqui. Eu acho que não teve nenhum grande fato, mas eu acho que a gente está aberto a aprender pequenas coisas todo dia e saber que amanhã você vai saber um pouquinho mais do que você acordou sabendo hoje. Acho que essa jornada é muito mais legal, ela é muito mais impactante do que fazer, às vezes, um grande curso de gestão que tem seu valor, mas eu acho que esse mentalidade do lifelong learning, do aprendizado contínuo, ele é bem bacana. E, Rodrigo, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Essa pergunta você tirou da manga aí, né, Baza? Tem muita gente legal, mas pegando um pouco do que a gente falou hoje aqui, uma pessoa que tem contribuído muito com o nosso propósito, com a nossa empresa, mas com várias outras no país todo aí, é um grande amigo, o Anderson Soares. Ele lidera o Centro de Excelência de Inteligência Artificial. É um dos grandes centros de pesquisa hoje do Brasil, mas é um cara que tem feito uma contribuição muito grande com as empresas, liderado um monte de iniciativas, fez o primeiro curso de formação em IA do país, um cara que eu acho que teria contribuições aí e coisas bacanas para poder conversar. Tem um grande amigo que está no nosso capítulo do IPO, que acho que é uma pessoa que, além de ter histórias divertidas e ensinamentos aqui, tem muito do jeito nosso lá do Centro-Oeste, o Guima, que é presidente hoje do Rede Varejo, e que o varejo está enfrentando seus desafios próprios agora. Acho que também é um cara que tem uma história bacana aí de resiliência e turnaround, muito, muito legal. E a gente se envolve muito em projetos de impacto, em projetos que tenham chance de ter alguma transformação de verdade. Nós estamos num projeto agora maravilhoso, que tem potencial aí de transformar tratamento, diagnóstico de câncer para mulheres e ter um foco nas periferias. Eu acho que é um projeto que me encanta, e a pessoa que começou isso e que é meu sócio hoje lá, o Otávio, ele é um cara que fez OPM comigo, ele é presidente do maior fabricante de equipamentos radiológicos aqui no país, mas é um cara que acho que pode contar um pouquinho dessa história aí de impacto em saúde e de como que a gente pode democratizar um pouquinho mais a nossa área. Muito bom, que lista, hein? E tem uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui, também não vou deixar você embora antes de responder essa. O que é felicidade para você? Cara, felicidade para mim tá nas coisas simples. Para muita gente, né? Mas demora pra gente, de fato, às vezes, internalizar isso. Então, felicidade para mim hoje é estar num lugar tranquilo, com a minha família, brincando com as minhas crianças. E por um outro lado é realização de ver um trabalho que a gente começou ou alguma coisa realmente criar impacto ou caminhar sozinho. Então isso é igual, porque também é igual criar filho. Então quando a gente começa um projeto ou algo que você vê que não depende mais de você poder caminhar e que aquilo ali vai realmente cumprir seu propósito, ajudar outras pessoas, é uma realização indescritível. Então, para mim são essas duas coisas, o equilíbrio, o pouco tempo que eu gostaria de ter mais para estar com os meus meninos aí e ver coisas bacanas co-criadas aí com um time tomar asas e andar sozinho.
Muito bom. Ó, Rodrigo, antes de ir embora, tem um presente aqui pela tua participação aqui, ó. Obrigado. O óculos da Ferragamo aqui, enviado pela Marchon. Você sabe aqui, nosso amigo em comum, Marcelo Kitsuda. O time dele sempre escolhe os óculos para os convidados, mas ele falou assim, não, do Rodrigo quem vai escolher sou eu, aqui eu faço questão aqui de escolher. O Marcelão já conhece meus gostos, cara. Ele falou, esse eu faço questão de pessoalmente eu escolher aqui, vou mandar pro Rodrigo aqui um especial, cara. Marcelão, um presente incrível, obrigado, irmão. Esse daqui, ele já aí, ó. Chique no último, hein? Eu já vou sair, já tô voltando de São Paulo com o meu. Obrigado, Basa, obrigado. E Rodrigo, pra gente fechar aqui, como as pessoas te encontram, que projetos que vem pela frente? Nós estamos expandindo um braço nosso importante para a gente, que é entrando nesse universo que a gente mencionou aqui um pouco, de transformar os planos de saúde. A gente tem feito isso de duas formas. A gente tem uma empresa de software que faz transformação digital para operadores de saúde e faz operação parcial desses sistemas e processos para eles. Então, isso é um projeto que eu acho super importante hoje pelo momento que a gente está vivendo. A gente tem vários cases bacanas. A gente está entrando nesse universo de realmente mudar algumas operadoras e atender diretamente pacientes em alguns mercados. E o último projeto grande que eu me envolvi, que tem me encantado muito, é esse projeto que eu te falei que tem um grande potencial de impacto aí. As coisas todas que a gente faz na América têm propósito, têm impacto social. Tenho curiosidade, nós somos a primeira B Corp de saúde do Brasil, certificamos lá atrás. Ainda tem poucas empresas B certificadas na área de saúde, está aumentando, bem legal isso. Mas esse projeto que visa democratizar acesso a diagnóstico de câncer nas comunidades, nas periferias, nas regiões mais afastadas, é algo que pessoalmente eu estou começando a dedicar bastante tempo aí. Então, nossa empresa atua hoje em vários estados do Brasil, mas estamos sempre em busca de pessoas que possam querer contribuir, que tenham esse DNA aí de comportamento empreendedor, de inovação e que queiram ajudar a mudar um pouco como saúde funciona hoje. Muito bom, Rodrigo. Adorei. Obrigado mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações aí, vários insights, várias lições. Obrigado por abrir tua agenda aí. Eu soube que você já está em São Paulo aqui, já te puxei aqui. Pô, que papo bacana. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Basa. Sempre um prazer estar com um grande amigo aqui, poder falar com tanta gente que o teu podcast alcança, que o trabalho que você tem feito aqui tem melhorado e tem inspirado, acho que muitos líderes aí no nosso país. Com certeza a relevância vai ficar por muitos anos. Obrigado aí por me ter como convidado. Valeu, muito obrigado.